Então, boa noite a todos. Sou Edson Jasper, aqui da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. É dia 24 de dezembro de 2020 e vamos fazendo a reflexão sobre a resiliência. Antes disso, eu gostaria apenas de trazer um comentário do livro Pão Nosso, FEB, editora, capítulo 51. Nesse livro aqui, Emmanuel comenta uma passagem de Jesus, que diz assim, Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas dele, proclamando o evangelho do reino e curando todas as doenças e todas as enfermidades. Está falando aqui a prática de Jesus, simplificando bastante, mas com foco na cura. E Emmanuel, no decorrer desse comentário, eu não vou ler aqui na íntegra, mas qualquer um pode buscar, então, ele se encontra ou no Pão Nosso ou no livro também Evangelho segundo Mateus, por Emmanuel. Ele vai comentar o quê? Que devemos sim cuidar do nosso corpo físico, de todos os tipos de doença, mas que não basta cuidar apenas do corpo físico, apenas dos efeitos da doença. Nós precisamos procurar a causa da doença, muitas vezes, no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, de agir, principalmente de falar, sabe? Então, o que a gente precisa ter esse cuidado. Um exemplo aqui, a primeira parte diz assim, cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual de teus olhos. O que quer dizer a visão espiritual de teus olhos? Muitas vezes é a forma que a gente observa o mundo, é a forma que a gente vê as coisas. Então, desta forma que a gente vê o mundo, a gente enxerga aquilo que tem nos nossos olhos, no nosso coração, isso que nossos olhos enxergam. Então, a partir do que a gente observa, é o que a gente pensa e o que a gente comenta. Então, a gente precisa curar essa visão espiritual, E aqui mais no final, então, ele vai dizer assim, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. Eles são vivos e educáveis, sem que teu pensamento se purifique e sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem. A intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para inutilidade. Vivemos um momento final de um ano agora inteiro, com algo novo da nossa geração, que é a pandemia, Todos já estão aí saturados de falar nisso. Mas os guias espirituais da Fraternidade Candeia de Maria nos auxiliam desde o início, que é para a gente ter todos os cuidados necessários, que os protocolos, que os nossos governos exigem, para a gente ter todos esses cuidados com a parte física. Mas que primeiramente também nós precisamos ter fé, não ter medo, cuidarmos da nossa energia. E por que eu disse fé e não ter medo? Porque se eu tiver com medo, eu não estou com fé. O medo é antagônico à fé. Então a gente precisa se ocupar cuidando-se, mas a gente não deve olhar muito as coisas negativas e começar a criar ideia de pânico, de medo, de fobias até, que vêm prejudicar o nosso modo de viver, o nosso pensamento, o nosso bem-estar. E a gente pode cair num estado de reclamação. E a reclamação é algo que, além de não ajudar, ele é muito negativo. Ele prejudica muito tanto o psique, que é o pensamento, as energias, os hormônios liberados pelo cérebro para o corpo, e assim pode ir agregando energias negativas, e muitas vezes a gente pode, em vez de afastar aquilo que temos medo, a gente vai acabar atraindo justamente aquilo, porque o nosso inconsciente, ele busca fazer tudo aquilo que a gente mais pensa, busca atrair. Não importa se a gente está pensando que eu não quero tal coisa. Se eu pensar que eu não quero, não importa o não para o inconsciente. Ele vai visualizar a coisa em si. Ou seja, se eu tiver medo de doença, eu estou atraindo a doença. Agora, se eu pensar em saúde, eu estou atraindo a saúde. Mas para que eu pense em saúde acreditando, eu preciso ter a fé. A fé não apenas no sentido teológico, mas a fé num princípio quântico da própria fé, de uma energia que Jesus nos disse que é uma força que move montanhas.
que é uma força que poderíamos alcançar o que quiséssemos se sentíssemos a fé exercida do tamanho de um grão de mostarda. Então, como o assunto é resiliência, nós vamos aqui fazer o nosso comparativo à natureza. Nós somos hoje seres humanos, na fase da razão, na evolução da criação divina, ou seja, segundo a doutrina espírita, Deus é um ser supremo, causa primária de todas as coisas, ou seja, de todo o universo, conhecido e ainda desconhecido pelo homem. Deus, como sendo o Criador, ele está em toda parte, está em todos os lugares, em todos os ambientes. Ele faz parte disso, ele permeia. Deus é perfeito, Deus é justo. Mas Deus, na sua criação, que está criando constantemente, ele não cria seres diferentes, seres distintos. Ele não queria, um dia ele está alegre e cria seres perfeitos, anjos. Outro dia ele está aborrecido e vai criar seres imperfeitos. Deus queria sempre, sempre na perfeição. Só que ele queria de um ponto de partida simples e ignorante. Ou seja, ignorante não na etimologia da palavra pejorativa, mas na falta de conhecimento. Ignorante na falta de saber. E simples na sua simplicidade, desde o ponto de vista da própria matéria. Vamos dizer, um diamante, a matéria dele já é bastante complexa. Se nós pegarmos uma molécula, vamos se dizer uma ameba, ela já é uma molécula mais simples, ela já é uma parte mais simples, mas já tem alguma ainda complexidade. O átomo, ele já vem se tornando mais simples. A molécula da água, H2O, ela é simples, mas já tem um pouquinho de informação ali. Mas tudo que Deus queria, ele queria do simples para o complexo, né? Sem conhecimento e sem complexidade. Nós, seres humanos, não fomos criados seres humanos. Nós fomos criados há muito e muito tempo atrás, que não soubemos quando foi, passamos numa escala evolutiva e hoje estamos no reino hominal que predomina a razão, ou deveria, pelo menos, na maioria das pessoas, predominar a razão. Nesse sentido, o que eu quero fazer um comparativo com a própria natureza. E sendo a natureza, não a natureza, mas nós somos a natureza. Então, vamos observar aqui hoje o comportamento de duas plantas, do bambu, ou taquara, e do eucalipto, que são duas plantas bastante conhecidas aqui na nossa região. Eu mesmo plantei um pé de bambu aqui próximo à minha residência há pouco tempo, e observando que primeiro nasceu um bambu bem fininho, e ele deu uma altura bastante baixa. E quem me deu essa muda, meu vizinho aqui, o seu João, ele me disse que era daqueles bambu grosso. Aí nasceu aquele fininho. Eu pensei, bom, pode ser que ele se enganou, né? É bambuzinho de fazer anzol. Passado um tempo, quando aquele bambuzinho fino já estava firme, no meio dele começou a brotar um bambu mais grosso. E já ficou um pouco mais alto. Eu disse, não é aquele bem grosso, mas já é um bambu desse médio, né? Passado novamente um tempo, quando aquele do meio já tinha formado uma toiça e os pequenos foram morrendo, no meio novamente, aí saiu um daquele bem grosso e aí começou a colocar. Aí eu estava analisando, ver como é que essa natureza já é inteligente, né? Se nascesse aquele primeiro broto grosso, mas ele ainda é muito mole, muito flexível, muito molengo, vamos dizer, qualquer ventinho o quebraria. Ele não consegue ter resistência, não consegue ter resiliência para, vamos dizer, a uma força contrária. Então aquela outra camada estava protegendo até ele poder ter então fibras o suficiente para aguentar o vento. Então nesse contexto, onde é que a gente vai na taquara? Porque quando ela está mais adulta, agora que a gente percebe, ou até aquelas pequenininhas, o que acontece quando vem um vento com a taquara? Ela deita, quando o vento passa, ela volta para o seu ponto aonde ela estava. Ou muitas vezes ela volta até para um ponto melhor, porque às vezes ela está ali no seu crescimento e ela pegou um galho de uma outra árvore e ela não conseguiu ficar bem em pé, ela está lá meia torta. E naquela descida com o vento, com aquela força, quando ela
que ela está, vamos dizer, se curvando humildemente a uma força maior que ela reconhece, e ela não pode fazer nada contra aquele vento que vem. Ela pode mudar o vento? Não pode. O que ela pode fazer? Humilhar-se e deixar que aquela força maior lhe empure até onde ela precise ir, se dobrando ela e não se quebrando. Mas com isso ela vai criando uma resistência e uma força para voltar quando perceber que esse vento passou. E voltando muitas vezes, mesmo que ela não estava no ponto reto, ela consegue voltar para um ponto reto usando aquela força para superar algum obstáculo que tinha. Isso podemos chamar de resiliência no ser humano, que é o quê? A capacidade de compreender as coisas que racionalmente nós não podemos mudar. Se eu não posso mudar, não adianta reclamar, não adianta se queixar, não adianta sofrer. Sentir dor, sim, é natural do ser humano. É natural do ser humano. Vivemos num mundo de prova e expiação. E a dor é algo natural, inerente a uma escola chamado mundo, chamado terra, onde estamos aqui como apenas uma experiência das nossas muitas sucessivas vidas. Nós temos uma vida com muitas experiências corpóreas, e essa é uma delas, e não estamos aqui simplesmente por bel prazer, apenas para o recreio, né? Então, o sentir dor, saber sentir a dor, mas a dor ela é algo que não podemos muitas vezes tirá-la de nós, mas sofrer ou não, isso é de nós, isso vai caber a nós. A maior parte da depressão, ela vem de algo que a pessoa não aceitou. A pessoa não aceitou algo que aconteceu na vida dela. Um exemplo, o término de um relacionamento. Alguém termina o relacionamento e a pessoa não aceita aquilo. Mas como não depende mais dela agora, porque não depende mais dela, é do outro, e ela não vai conseguir mudar o outro. Então ela não aceita e acaba vivendo com aquilo dentro dela, com aquela mágoa, com aquela tristeza, com aquela não aceitação. Ou seja, uma morte, né, que a gente está passando um ano com muitos desencarnes, a qual eu nunca tive um ano com tantas pessoas conhecidas, voltando para a pátria espiritual, que também, apesar da dor que nos causa, mas é algo natural, a gente só desencarna porque a gente nasce. Então, é um processo natural do ser humano, todos nós já passamos por isso em outras existências, vamos passar por isso, nos causa dor, só que saber aceitar essa dor, vivenciar o nosso tempo de luto, mas continuar a nossa existência, a nossa vida, porque o nosso tempo ainda não acabou. Isso é resiliência. Isso é conseguir vencer as adversidades. A razão da resiliência justamente é isso. Eu posso mudar esse algo? Eu não posso. Então eu preciso enfrentá-lo. Enfrentar. Muitas vezes eu preciso pedir ajuda para enfrentar. Ajuda para amigo, ajuda para psicólogo, ajuda para o centro espírita. Mas enquanto eu buscar essa ajuda, acreditando que o outro vai resolver meu problema, que o centro espírita vai tirar as minhas dificuldades, ou que a pessoa que eu busco muitas vezes como alguém apenas para eu despejar as minhas dores, ela vai resolver o meu problema, eu não vou melhorar, eu não estou sendo resiliente, eu estou sendo queixoso apenas. Então eu posso assim, até reclamar, até me queixar para desabafar, eu preciso, mas eu preciso saber que é eu que vou ter que enfrentar aquela volta, porque se eu não fizer isso, eu vou ser a mesma coisa que o eucalipto. Quem já viu aqui um eucalipto que estourou diante de um vento e uma trovada? O eucalipto se mantém firme, forte, em pé, com muito orgulho, com muita resistência. Ele tem muita vaidade e orgulho, se fosse representar no ser humano. Ele se mantém firme em um vento, em dois ventos, em três ventos, mas daqui a pouco vem um vento que o estoura, nem quebra, ele estoura. Ele arrebenta todo, ele arrebenta pelo meio e aquela árvore não dá mais nem para aproveitar nada, só apenas para o fogão mesmo, para a lenha. Porque ele não racha apenas num lugar, ele estoura de baixo em cima, fica cheio de ferpa. Então isso é o que acontece quando a gente quer enfrentar coisas na vida que não nos cabem. Deus está à frente do universo, Jesus à frente dessa nau chamada Terra. Então, para que eu tenha resiliência e consiga fazer isso que Emmanuel nos diz, que é buscar a cura não apenas do corpo, mas é da alma, do espírito.
Que adianta eu querer salvar o corpo, fugir de vírus, se eu não estou salvando a mim mesmo, que sou um espírito, eu não sou um corpo. Então eu preciso me cuidar, mas eu preciso ter fé. Muita fé. E a fé é, como eu disse, antagônica do medo. Então vamos refletir. Se eu estou orando, se eu estou rezando da forma que Jesus nos ensinou, fazer a tua vontade. Nunca tivemos tanto pedido de prece no centro espírita. Mas os pedidos de prece, 90% de hoje, são para a cura do corpo. E será que esses que pedem a prece pelo amigo, está rezando por ele? Está rezando realmente com fé? Está rezando pensando em saúde ou com medo da morte? Porque se eu estou rezando com medo da morte, eu estou atraindo a morte. Eu estou atraindo energias negativas para mim e emanando energias. Mas rezar pensando em saúde é rezar refletindo que Deus sabe o que é melhor para cada um. Eu não sei quando é a minha hora, quando é a hora da minha esposa, do meu filho, eu não sei. Vou rezar para Deus agradecendo pelo tempo que eles estão comigo, não com medo pelo tempo que eu não estarei mais. Vou rezar agradecendo a Deus por estar hoje vivo e tendo essa oportunidade agora. Não com medo do amanhã. Porque às vezes a gente vive com tanto medo do amanhã que a gente não vive o hoje. E o amanhã nunca vai chegar, porque amanhã, quando chegar amanhã, vai ser hoje. Porque o nome do tempo dividido em passado, presente e futuro. Presente, quando tu dá um presente a alguém, esse é o nome que nós temos, o agora, presente. Porque esse é o que nós temos, o agora, esse é o nosso maior presente. Então vamos ser um pouquinho mais resiliente, porque estamos passando mais um acontecimento na nossa cidade, mais uma catástrofe, que faz parte, segundo a doutrina espírita, dos flagelos da transição planetária. Então vamos cuidar com carinho, com amor, mas não vamos nos desesperar. Não vamos nos desesperar. Vamos fazer o que nos cabe. E às vezes o que nos cabe é saber agradecer a Deus, independente das adversidades da vida. Saber agradecer a Deus a oportunidade que alguém teve de estar aqui na Terra, mesmo que agora partiu. Saber agradecer a Deus na hora da partida de um ente querido, por todas as experiências que ele teve, pelo processo reencarnatório dele e pelo tempo que ele teve aqui. Saber pedir a Deus paz para a família, que ela possa absorver a dor da separação, porque não é da perca, ninguém perde ninguém. Então, caros amigos, chegamos ao final da nossa reflexão, teremos ainda mais uma este ano, né? E a gente continua então aí nas férias, toda quarta-feira, né? Nas férias não, né? No recesso aí da Casa Espírita, mas todas as quartas-feiras com a fluidificação da água, com a prece, com a palestra, né? Para todos aqueles que quiserem acompanhar nosso canal. Se gostarem, compartilhe com os amigos, agradecemos a todos e que Jesus, esse amado Mestre que aniversaria amanhã, possa estar conosco, não apenas no Natal, mas a todos os momentos da nossa vida, não apenas na nossa mente, também no nosso coração, mas principalmente nas nossas mãos. Que os nossos atos representem o Mestre. Nosso muito obrigado e que assim seja.